O São Paulo deixou de faturar uma grana devido à queda precoce do Equador na Copa. Um empate diante de Senegal bastava para o Equador avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Mas a derrota por 2-1 para a seleção africana custou a eliminação dos equatorianos, que terminaram na terceira colocação no Grupo A, atrás de Holanda e Senegal, na frente apenas do anfitrião Catar. A eliminação precoce do Equador tem impacto nas finanças do São Paulo, que deixa de faturar com as diárias pagas pela FIFA. Entre os 26 equatorianos convocados pelo técnico Gustavo Alfaro, está o zagueiro Arboleda, que pertence ao tricolor. Como a FIFA paga $10 mil, R$ 53 mil por dia aos clubes por cada atleta cedido para a disputa da Copa do Mundo, o São Paulo vai deixar de faturar $50 mil, R$ 265 mil por causa da eliminação do Equador, já que a Arboleda ficaria no Catar até o fim de semana para a disputa das oitavas de final. Mas a presença do zagueiro tricolor na Copa do Mundo rendeu cerca de R$ 1 milhão e 200 mil ao clube, somando o período de preparação do Equador e os dias de disputa da fase de grupos. Para disputar a Copa do Mundo, a Arboleda fez um enorme esforço. Em junho, um zagueiro equatoriano sofreu uma lesão grave nos ligamentos do tornozelo esquerdo e precisou ser operado. Foram meses de tratamento intensivo nas dependências do clube, até que o São Paulo liberou para que a Arboleda se apresentasse mais cedo à seleção equatoriana, após pedido feito diretamente pelo técnico Gustavo Alfaro a Rogério Ceni. No entanto, apesar de todo o sacrifício feito por Arboleda, o zagueiro não entrou em campo no Catar. O defensor ficou no banco nas 3 partidas do Equador, diante da seleção anfitriã, da Holanda e de Senegal. O técnico optou por outros zagueiros na lista. Arboleda jogou somente no último amistoso realizado pelo Equador antes da Copa do Mundo, no empate sem gols com o Iraque. A Fiorentina da Itália tem interesse na contratação de Lucas Beraldo, zagueiro de 19 anos do São Paulo. Ainda não foi apresentada uma proposta para tirá-lo do Morumbi, mas isso pode acontecer durante o mercado da bola, como soube a Goal. Tratado como um nome promissor, o defensor é monitorado de perto pelos italianos. O clube avalia a possibilidade de enviar uma oferta logo após a Copa do Mundo disputada no Catar. O torneio se encerra em 18 de dezembro. A janela de transferências do futebol europeu, em que pese a paralisação para a disputa da competição de seleções, se inicia em 1º de janeiro. Os italianos têm tempo de sobra até o período exato para a formalização da oferta. O zagueiro canhoto é visto pela Fiorentina como um nome interessante no futebol italiano, especialmente pelo que apresentou nas divisões de base. Nesta temporada, a primeira como profissional no Morumbi, ele fez 4 partidas pelo time, 3 do Brasileirão e 1 da Copa Sul-Americana, somando 220 minutos. Ele ainda esteve em campo em 7 jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcando um gol na competição. Beraldo tem contrato longo com o tricolor paulista até 30 de junho de 2026. O atleta chegou ao CT de Cotia em 2020, depois de passar pelas divisões de base de União Barbarense e 15 de Piracicaba. Enquanto tenta equilibrar as contas e aliviar a folha de pagamento com a reformulação no elenco para 2022, o São Paulo marcou reunião para o dia 1º de dezembro para aprovar 3 novos contratos de empréstimo para o clube. Eles serão analisados pelo Conselho Deliberativo, que vai decidir se aprova ou não os pedidos no valor de R$ 18 milhões. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Vanderlei Nogueira e confirmada pelo All Sport. Com esses 3 novos pedidos, o clube soma R$ 97,915 milhões tomados junto às instituições bancárias em 2022. Neste ano, o tricolor já pagou R$ 79,8 milhões destes empréstimos bancários, restando 18 milhões a pagar. O orçamento do São Paulo para 2022, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê a captação de R$ 120 milhões em empréstimos. O estatuto do clube, no entanto, exige que os contratos sejam submetidos à aprovação do órgão.
Apesar da quantidade de empréstimos, segundo apurou o All Sport com fontes ligadas à diretoria, o São Paulo acredita que este deve ser o primeiro ano desde 2018 em que a dívida deve regredir e deverá ocorrer superávit no ano. O basquete tricolor perdeu para o Boca Juniors da Argentina por 79-71 na noite da última terça-feira, no ginásio Obras Sanitárias em Buenos Aires, pela fase final da Liga Sul-Americana. Com o resultado, o tricolor vai disputar a repescagem para tentar uma vaga na semifinal do torneio. O time comandado por Bruno Mortari volta à quadra já nesta quarta-feira para enfrentar o San Martín, também da Argentina, às 18h30 no mesmo local do jogo com o Boca. Se perder, o tricolor estará eliminado da competição. Pedrinho iniciará a temporada de 2023 com grandes expectativas. O jovem deve começar o ano disputando a Copinha, mas tende a ser promovido ao profissional logo após o principal torneio de base do Brasil, figurando como uma solução caseira para o meio de campo do São Paulo. Pedrinho está no São Paulo desde os 10 anos. Aos 20, o meia já disputou 151 partidas nas categorias de base e marcou 24 gols. Na última temporada, foram 10 partidas, 3 bolas nas redes e uma assistência. Em 2021, Pedrinho chegou a ser relacionado para um jogo do time profissional de São Paulo contra o Grêmio no Morumbi. O tricolor paulista venceu por 2-1, mas o meia de Cotia não foi acionado por Hernan Crespo. Com a iminente saída de Igor Gomes, o São Paulo busca no mercado meio-campista para fortalecer o elenco comandado por Rogério Ceni, mas tem encontrado dificuldades para encaminhar acordos por não contar com grande orçamento para contratações. Pedrinho soma 4 títulos nas categorias de base do São Paulo. Na Copinha de 2022, Pedrinho foi um dos destaques, atuando em 4 jogos, marcando 2 gols e dando uma assistência. O meia se destaca pelos dribles, visão de jogo apurada e precisão nos passes. Fim de ano com muitas despedidas na base do São Paulo, entre elas o Samuel, que fazia parte do elenco sub-20 e estava no clube desde maio de 2021. Boa sorte para os garotos na sequência de suas carreiras. Por outro lado, também tem novidades em Cotia. Pedro Gustavo dos Reis vai reforçar o elenco sub-20 em 2023. Ele atuava pelo Atlético Goianiense, antes passou por Audax e Atlético Mineiro, onde foi campeão mineiro sub-14 em 2019, marcou 3 gols em 5 jogos. Pelo Atlético Goianiense, o meia Pedro Reis era reserva no Campeonato Goiano sub-17 de 2022, mas foi titular no Campeonato Brasileiro sub-17. No torneio nacional, marcou 4 gols em 6 partidas, sendo 3 deles contra o São Paulo em Cotia. Uma curiosidade sobre Pedro Reis, ele começou no futsal e atuava pelo São Paulo. Em 2019 foi artilheiro e vice-campeão do Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-14 A2. Marcou 30 gols em 11 partidas. O jornalista André Hernan trouxe informação do mercado feminino. Segundo ele, o Flamengo quer contratar a zagueira Thaís Regina, uma das principais jogadoras de destaque do São Paulo na temporada. O Flamengo está investindo forte por protagonismo no feminino.